Vamos falar um pouquinho sobre gratidão. Eu tenho um texto que eu gosto muito na Bíblia. Eu conseguia pregar aqui sem óculos, agora eu não consigo mais ler a Bíblia sem óculos. Não tem jeito mais. Não... Às vezes eu dou uma de bacana assim, decoro o texto, mas esse daqui não decorei não. Mas é um texto muito conhecido. É Lucas capítulo 15, todo mundo sabe que tem ali, né? São os perdidos e achados da Bíblia. Lucas coloca 3 parábolas aqui, e só Lucas faz isso. Tem alguma coisa de ovelha perdida, tal, mas não é como uma parábola como Jesus coloca aqui. Essa parábola foi apresentada para um grupo. Então, a parábola é uma história hipotética, mas que podia ter acontecido. Mas o começo, são 2 primeiros versos, eles são um relato de qual era a audiência. Quem é que estava ouvindo estas parábolas? Quem ouviria essas parábolas? E aqui tem 2 grupos de pessoas. O primeiro grupo, capítulo 1, verso 1, eram os publicanos e pecadores. E se você for ler aí na sua Bíblia, eles aproximavam-se de Jesus, todos os publicanos e todos os pecadores, para o ouvir. É evidente que não eram pecadores como pecado, né? Pecado original que a gente tem, nasce com pecado, em pecado eu nasço e tal. Mas é um grupo de pessoas. Então, publicanos e pecadores para ouvir. Mas havia um outro grupo também. E murmuravam os fariseus e escribas, dizendo: esse recebe pecadores e come com eles. Então, um grupo foi para ouvir, o outro foi para reclamar, para murmurar, para criticar. E esse era dos publicanos e dos fariseus. São 2 grupos bem diferentes. O primeiro grupo, que eram dos publicanos, aliás, o outro era escribas e fariseus. Os publicanos e os pecadores tinham uma característica muito interessante. Os publicanos, a gente sabe que eles cobravam impostos, eram funcionários públicos, mas eles cobravam impostos para mandar para Roma. E eles podiam ficar com uma parte do dinheiro. E eles podiam cobrar quanto quisessem, desde que mandassem X para Roma. Eram odiados, tremendamente odiados. Por isso que a frase dos fariseus aqui e escribas, ele come com pecadores, ele anda com pecadores, porque esses eram pecadores. Os publicanos eram chamados de pecadores, mas havia uma redundância, que há uma redundância. Publicanos e pecadores é uma redundância. Porque pecadores não eram os pecadores, todos os pecadores, não foram milhões de pessoas ali. Mas pecadores eram algumas classes da comunidade. Uma classe eram os pescadores. O pescador era considerado um pecador em potencial, porque ele poderia ter qualquer entrave no seu trabalho de pesca, ou uma tempestade, ou alguma coisa, e se atrasar para o pôr do sol. Poderia chegar depois do horário do pôr do sol. Só por isso, era uma profissão de risco. Assim também era a profissão do pastor. O pastor tinha uma profissão de risco, porque uma ovelha podia desaparecer e ele teria que ir atrás dela. Ou as ovelhas poderiam atrasá-lo no caminho para chegar para o pôr do sol. Um lobo poderia tentar ameaçar as ovelhas, ele tinha que espantá-lo. Elas poderiam fugir, ele tinha que arrebanhá-las para chegar em casa, e podia chegar depois do pôr do sol. Era aquele negócio assim: sua filha está namorando com um pastor, cuidado, hein? Ele é pescador, pecador. Havia outros grupos, as mulheres que praticavam adultério, esses eram vistos assim, os pobres também, porque pobre era aquele que Deus não tinha abençoado. Os doentes também eram pecadores, porque Deus não os tinha abençoado. Ou eles estavam recebendo um castigo por um pecado que eles haviam cometido, ou por um pecado que seus antepassados pudessem ter cometido. Então era esse grupo, eram pessoas indesejáveis. E Lucas é o evangelho dos indesejáveis. Lucas é o evangelho daqueles que são proscritos. Lucas inclui, porque a cabeça dele era uma cabeça mais gentia, era de grego, né, podemos dizer assim. Ele tinha essa filosofia grega de acrescentar. Era diferente dos judeus que mexiam com castas, quase como os indianos. Primeiro grupo, era o pior grupo que poderia haver, foram para ouvir, porque eles achavam que eles deviam para Deus. Então eles foram ouvir: nós estamos devendo para Deus, somos pecadores. O segundo grupo era o contrário,
eram aqueles que guardavam a lei, eram aqueles que explicavam a lei. Um fariseu poderia dizer assim: esses ignorantes precisam de mim, porque eu sei, eu conheço a lei e eles não conhecem, e eu vou explicar a lei para eles. E tem que explicar de uma maneira dura, não lúdica, nada disso. Diferente do que Jesus fazia, quando alguns soldados do templo foram prendê-lo, por ordem do sumo sacerdote, eles ouviram Jesus falar, e vamos ficar um pouquinho aqui, vamos ouvir um pouquinho o que ele está falando. E nesse tempo, e não prenderam Jesus e voltaram para o templo. E o sumo sacerdote perguntou: não prenderam, cadê Jesus? E ele disse: não prendemos, nunca ouvimos ninguém falar como ele, ninguém. Isso quer dizer, fariseus, sacerdotes, todos. Eles humilharam os seus chefes naquele momento. Jesus falava de uma maneira incrível, não como os fariseus. Os fariseus oravam na praça pública e tocavam a trombeta, eles davam oferta e tocavam a trombeta, eles iam nas suas hortas para cortar a 10ª parte, se um ramozinho de salsinha estava na 9ª parte, mas as folhas na 10ª, ele cortava exatamente ali. Isso é do Senhor. Guardava o sábado restritamente, né? Não podia cuspir no chão, porque não podia regar as plantas, ele não podia curar ninguém que tivesse uma doença crônica, não podia aliviar nem a dor de alguém que tivesse a doença crônica, porque era assim, Deus tinha castigado daquele jeito, ele tinha que viver assim. Se a casa estivesse pegando fogo, ele não podia pegar nada, mas ele podia encher o corpo de roupa, porque roupa a pessoa põe quanto quer, né? Mas não podia carregar nada, não podia andar mais do que 1000 e poucos passos no sábado. Se achasse uma moeda no dia de sábado, não podia pegá-la, mas ficava sentado em cima dela até o pôr do sol. Isso era uma vida invejável. Esses sim são, esses não são pecadores, eles e os escribas. Mas eles foram lá para criticar. Diferente do primeiro grupo, eles foram lá porque acreditavam, ou eles viviam acreditando que Deus lhes devia, porque eles eram muito bons. E pessoas assim inventaram as indulgências, porque os discípulos foram tão bons, sobrou tanta santidade, então vamos vender essa santidade para as pessoas que pecarem. Então é uma visão bastante egoísta, onde se adora o ego. Aqui nós temos 2 grupos bem diferentes. Um foi ouvir, porque achava que devia para Deus. O outro foi falar, murmurar, porque achavam que Deus devia para eles. E as 3 histórias são bem interessantes. Rapidamente, a primeira história vocês conhecem, não vou ler todas as histórias. Mas a primeira história fala de um homem que perdeu uma ovelha. Das 100, uma estava faltando. E quando Jesus contava essa história, os pecadores e os publicanos estavam sofrendo com o homem, porque eles sabiam o que era perder uma ovelha. Todas eram importantes. Alguns dizem até romanticamente que eles conheciam por nome as ovelhas. Mas uma coisa é certa, as ovelhas conheciam a sua voz. Isso era certo. A função de pastor era maravilhosa, mas tinha uma pecha em cima, tinha um peso em cima dessa função, porque eram pecadores, podiam quebrar a lei, então já eram pecadores. Ele perdeu uma ovelha, ele guardou as demais e foi buscá-la. Achando-a, voltou com ela nas costas. Aqui são detalhes interessantes que Cristo vai dando desta parábola. Carregou a ovelha. Não é fácil carregar um peso, 15 quilos. Você anda 10 metros, são 15. Você anda 1 quilômetro, são 30 quase. E ele chegou, chamou todos os seus amigos pastores para comemorar, porque só os amigos pastores entenderiam a alegria que ele estava sentindo em ter resgatado uma ovelha. Fala sobre agropecuária, fala sobre 1% de perda. Segunda parábola, uma mulher que guardava o seu dote para qualquer emergência, 10 boas moedas, e uma delas se perdeu. As casas não eram iluminadas como são as nossas casas hoje, e seria muito difícil achar esta moeda.
E ela procurou acender uma lamparina. Para nós é uma coisa simples, né? Tira o celular, puf, pronto, procura. Mas o óleo era um item caro. Tanto é que na parábola que Jesus conta das 5 virgens prudentes e as não prudentes, elas economizaram. É tipo o avião que quer chegar em Paris e usa o cálculo da gasolina em cima. E ele pode ficar na cabeceira da pista, ou antes. Então é caro, vamos economizar. O que fizeram aí algum tempo atrás com Chapecoense. Elas economizaram, porque era caro, mas ela não. Para achar a minha moeda, eu vou colocar o azeite. E acendeu a lâmpada, achou. Aí ela chamou as amigas, porque só elas poderiam entender o que ela estava sentindo. E disse: eu perdi minha moeda. E achei, que beleza. Com essas 2 parábolas, os fariseus já não estavam mais aguentando. Uma ovelha. A camarada vai passar a noite, perigo. Ainda vai chegar, vai dar uma festa. Porque uma ovelha. 99 estavam ali. Ela perdeu 10%, podia achar, estava em casa. Uma hora acharia. Não precisava ter feito isso. Enquanto que os pecadores e os publicanos dizem: que coisa maravilhosa. Esse pastor foi atrás da ovelha. Se eu fosse uma ovelha, eu queria ser a ovelha desse pastor. Porque ele iria atrás de mim. Que coisa boa. Essa mulher não desistiu. Ela gastou o óleo, o azeite. Quem que é o pastor na Bíblia? Jesus. Quem que é o azeite na Bíblia? Espírito Santo. Fala aqui de família, ou de experiência doméstica, economia, né? 10%. Terceira parábola. Uma família agora. Fala sobre família. Um homem e 2 filhos. Não fala sobre a esposa, mas é evidente que ela estava por ali. Atrás da história. O filho mais novo diz assim: eu não aguento mais. O senhor não morre. Então eu vou matá-lo aqui. E foi o que ele fez. Eu quero minha herança porque eu já te matei aqui. Aqui, me dê. E o pai deu. O outro irmão não gostou. Bom, a gente sabe que ele foi, viveu a vida lá gastando com mulheres, bebidas. E quando acabou o dinheiro, a única coisa que os amigos puderam fazer foi deixá-lo trabalhar com os porcos. E ele começou a comer a comida dos porcos, competir com os porcos. Eu imagino que os fariseus e escribas, é isso daí, sem vergonha. Pegou o dinheiro antes, deixou o pai lá. Terrível, tem que comer a comida de porco. E um judeu tocar num porco, a sombra do porco passar pelo pé, terrível. Comer a comida, sentado com os porcos, como se estivesse conversando com eles. E seguramente ele falava em voz alta. Se fosse uma história real, né? Mas poderia ter acontecido e acontece. Talvez de diferentes maneiras. Mas o jovem diz assim: eu vou voltar para casa. Gente, você vai voltar? Eu vou pedir para o meu pai: pai, me atende como um dos seus funcionários lá. Pelo menos eu vou ter uma caminha quentinha, eu vou ter comida lá. E vou trabalhar, porque eu aprendi lição. Eu vou voltar. Vou voltar. Porque ele sabia quem era o pai. Disse: mas esse camarada não tem lógica. Diziam os fariseus, e os publicanos e pecadores vibravam. Volta mesmo, está fazendo aí, rapaz. E a história complica quando o pai estava esperando o filho. Que pai mole. Eu fico imaginando que eles poderiam pensar. E o pai sai na direção, cobre o filho com a sua roupa, dá o anel, põe um chinelo. O significado do chinelo, né? Só escravo anda descalço. Mas você tem alguma coisa para pisar. Você é meu filho. Pai, não, eu quero. Você é meu filho. Eu quero que todos saibam. Vai tomar um banho que você está cheirando mal. Eu vou dar uma festa. E a festa rolou. No meio da festa, aquela alegria toda, o irmão mais novo chega. O irmão do filho pródigo chega. O irmão mais velho. Chega. O que é isso? Festa? Oba! O teu irmão voltou. O quê? Não, mas pelo menos um ajuizado nessa família, pensaram os fariseus e os escribas.
que os publicanos e pecadores diziam, mas ele não está entendendo. Ele voltou. Então o filho faz exatamente o que os fariseus faziam. Encontrando o pai, a Bíblia diz aqui, no verso 28, ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Esse pai não tem juízo? Imaginem um grupo e o outro grupo avaliando essa história. E aí o filho diz assim, pai, eu estou com você todo esse tempo, estou te aguentando, nunca você me deu um cabritinho para eu comer com os meus amigos. Você está me devendo, você me deve. E ele disse assim, mas tudo que é meu é seu, era só você pedir. Era pedir e o cabrito estava aí. Você podia pegar o cabrito. Esse teu irmão estava morto e agora está vivo. A gente tem que se alegrar por isso. Imagine as reações dos dois grupos. O grupo dos fariseus estava acostumado exatamente com essa filosofia. Deus me deve. Pai, você me deve. E quem tem um coração assim não consegue ter gratidão. A terceira parábola fala sobre família, fala sobre 50% e fala sobre o pai. Quem é o pai? Deus. A primeira parábola fala de Jesus. A segunda parábola fala do Espírito Santo. E a terceira parábola fala de Deus. A trindade, a divindade. Para apresentar uma ideia, Jesus quis apresentar uma ideia aqui. Não foi que a gente tem que ter respeito pelos animais, nem foi que a gente tem que contar bem o dinheiro, nem foi que a família tem que estar unida, embora isso seja importante, mas ele queria ensinar uma lição aqui. Graça. Só tem gratidão quem conheceu a graça de Deus. O paralítico estava lá há 38 anos, foi até um tanque que diziam que quando a água se mexia era só pular dentro e ficava ação. Ele não conseguia pular, o medo de pular na água, nem pular ele podia, né? Tinha que se rolar, sei lá, alguém tinha que empurrá-lo. Mas se ele fosse o segundo na cabeça dele, eu morro. Então tem que esperar todo mundo desistir para eu ir. E as pessoas só olhavam para a água, aí Jesus entra, ninguém olha para Jesus. Jesus fala com ele, ele nem sabe que é Jesus. E o pequeno detalhe desse trecho é que perto da porta das ovelhas. A porta das ovelhas era o lugar onde as ovelhas passavam por sacrifício. Jesus passou pela porta das ovelhas. Ele foi o nosso sacrifício. E agora nessa história, ele diz assim, você quer ser salvo? Quer ser curado? Ele diz, não tem ninguém. Claro que eu quero. Não tem ninguém para me colocar lá. Cada um pensa só em si. Ele disse, então levanta, vai embora. E a pergunta é assim, o que ele fez para merecer isso? Foi graça. Quem não consegue abraçar a graça de Deus, jamais será grato. Porque gratidão tem que ver com aceitar a graça de Deus. Porque senão a gente vai dizer assim, eu estou muito obrigado a você. Você me fez um favor, eu estou obrigado agora a devolver esse favor. Estou te devendo uma, hein? Você me ajudou aqui com a árvore que caiu em casa, estou te devendo uma. Me chama quando precisar. É a troca. Parece que as pessoas não fazem mais nada de graça hoje. Fazem por interesse. Só corações cheios de graça, ou da graça do Senhor, conseguem ser gratos por pequenas coisas. E ser grato é não achar que Deus nos deve, é achar que nós devemos a Deus. Deus tem duas mãos, eu falei isso aqui uma vez. Deus tem duas mãos. Uma delas é a mão da misericórdia. E Lamentações diz, mas são as suas misericórdias a razão de não sermos consumidos e elas se renovam cada dia. E a outra mão de Deus é a graça. Ele tira o que eu mereço. Desculpe, me dá o que eu não mereço. A mão da misericórdia tira o que eu mereço, a mão da graça dá o que eu não mereço. E aí meu coração fica aberto para Deus. E passar um mês, eu acho bonito,
os casais de namorados e às vezes até de casamento, nós estamos comemorando 1 mês de namoro. Que coisa maravilhosa. Pois é capaz de esquecer até o aniversário. Mas eu acho interessante assim, olha, o dia tal foi o dia em que, como eu esqueci o dia que eu pedi a minha esposa em namoro, e ela também não sabe, graças a Deus, então nós estabelecemos um dia em abril, era perto do aniversário. Então eu estabeleci o final da primeira semana. Foi quando nós começamos a namorar. Mas são datas importantes, né? A gente agradece a Deus, né? Olha, obrigado porque você está comigo ainda. Um coração cheio de graça consegue agradecer por tudo. Consegue sair de casa e dizer, Senhor, que bom que está chovendo. Porque alguém está precisando disso. Eu não estou, o Senhor sabe, né? Mas alguém está precisando disso. Senhor, essa doença eu não sei porquê. Domingo visitei, aliás, essa semana foi brava, questão de hospital. Mas visitei uma jovem, 50 anos. E está no final. Está no final. Mas ela estava bem. Ela estava feliz por ter vivido esse período e ter voltado para a igreja. Para a igreja não, para Cristo. E a irmã dela também voltou. Estavam ali, as duas quase que estavam me animando. Que estavam aceitando aquilo. Em alguns casos, a gente diz até para a pessoa, olha, descansa, fecha os olhos, descansa. Tá bom já, não insiste. Você teve uma vida maravilhosa. Eu falei um pouco disso para ela. Sua vida foi muito linda. E eu me lembro, eu conheci você, garota. Descansa. E ela falava, amém, amém. Pessoas que conhecem a graça podem ser gratos por coisas pequenas e por coisas grandes. 40 anos, é para ser grato mesmo. Deus está devendo para mim? Não, eu estou devendo para Deus. A graça a gente não vai poder pagar nunca. E o que Deus faz por nós. Amizades que a gente leva, a gente tem que ser feliz por elas e ser grato pelas amizades. Por mais um dia de vida, a gente tem que ser grato. Pelo sábado que chegou, tem que ser grato. Pelo carro que conseguiu chegar até aqui, tem que ser grato. Não aconteceu nada, tem que ser grato. Até pelas coisas ruins, é difícil. Mas se a gente entrega, esses dias fui assaltado pela primeira vez. Morei no Rio de Janeiro, não fui assaltado. Na porta, entrando no prédio, 3 motos. Eles sabiam exatamente o que eu tinha. E foram-se os anéis. Eu fiquei nervoso, claro. Porque ele apontou a arma, que ele me deixou assim, falou, você não vai atirar em mim. Você não vai, você já tem o que você quer. Ah, vou te furar de bala. Para quê? Você já tem o que você quer. Fica tranquilo. Aí foram embora os 3. Ser grato num momento desse é complicado, né? Mas eu sou grato porque ele podia ter. Ele estava mais nervoso do que eu. Poderia ter riscado ali. Perdi uma soma até significante para mim. Mas já nem parece mais que eu perdi. A gente tem que ser grato pela vida. Ser grato por ter e por não ter. E hoje a gente é grato por esta igreja. Essa igreja tem uma história muito bonita. Tive o privilégio de passar pouco tempo, mas que influenciou bastante a minha vida. Foi uma época muito importante. Eu sou muito grato a Deus por ter conhecido essa igreja. E quando eu falo igreja, não estou falando do prédio, que é muito bonito, mas das pessoas. E é bom poder ver algumas pessoas, inclusive, nos mesmos lugares. Mas a gente sente falta de algumas que estavam lá e não estão mais. Vamos ser gratos por isso? Vamos, porque tiveram uma vida bonita. Estão dormindo, aguardando o Senhor. E eu tenho certeza que várias delas, se não todas, por mim todas, vão estar no reino de Deus. Porque o reino de Deus não é para quem merece. O reino de Deus é para quem precisa.
Deus deve para mim? Nada. Nada, absolutamente nada. Eu devo para Ele. Por isso sou grato. Que Deus abençoe você. Que possamos ter muitos momentos como este. A gente não precisa ficar mais 40 anos aqui. Mas se ficar, a gente fica. Quer dizer, acho que eu não vou ficar mais 40 anos. Mas o reino de Deus está aí. E eu acho que viver no reino de Deus está aí e está aqui, né? Já chegou, mas ainda não. Mas o reino de Deus vai ser um lugar onde a gente vai ter uma eterna gratidão. Isso é graça. Isso é o resultado da graça. Eu não mereço estar aqui. E o reino não é para quem merece, é para quem quer. Que Deus abençoe, que sejamos gratos por tudo na vida. E que essa nossa amizade, a passagem que tivemos com alguns mais, outros menos, possam ser as grandes recordações da vida da gente. Eu já passei dos 60 e alguns, e a gente começa a pensar muito no passado. Para guardar coisas, para lembrar de coisas. Eu tenho umas gavetas lá, que tem coisinhas. Eu não vou nem falar da gaveta. A minha camisa do Palmeiras que eu ganhei quando saí daqui. Ela não serve de jeito nenhum. Mas nesse meu aniversário, esse ano, caiu numa quarta-feira, então os irmãos me deram um presente. Vieram com uma sacola do Palmeiras e tinha uma camisa do São Paulo. Aí, opa, erramos. Aí veio um outro pacote e tinha uma camisa daquele time que eu não vou falar o nome aqui, estamos na igreja. Aí o terceiro, que era uma camiseta do Palmeiras. Eu não uso muito, hoje eu usei, para fazer alguns trabalhos lá, e eu vi uma bonita estrela vermelha, que não sei o que é aquilo lá, tem muita história sobre ela. Mas a gente não esquece as coisas, tem uma gaveta que tem muita coisa daqui, e a gente não esquece, eu sou grato a Deus por isso. Uma dessas coisas, eu vou falar só dessa. Aqui nesse púlpito, quando o pastor Kleber me apresentou, e ele foi de uma gentileza enorme, enorme, incalculável. Ele fez o sermão, me deu a chave da igreja, e depois tirou deste bolso aqui, eu não passei em casa, porque eu ia trazer um coração de papel. Falou, pastor, cuida deste meu coração que vai ficar aqui, porque eu amei essa igreja, e esse coração está comigo. A chave não, porque me tomaram quando eu saí daqui. Mas o coração está comigo. Que Deus abençoe a todos. Vamos ser gratos por tudo. Obrigado, pastor. Vamos orar? Pai querido, neste momento assim tão solene, tão gostoso aqui, é muito gostoso à noite. Eu sempre gostei. Foram poucas as vezes à noite, mas o senhor sabe, eu sempre gostei de poder falar à noite aqui. Nos inspira bastante o lugar, tudo. Mas nesses momentos que passamos juntos aqui, possamos ter despertado para mais um pouquinho, uma compreensão um pouco maior do que significa gratidão. A base é a graça, e que o Senhor nos ajude a vivermos nesse espírito de gratidão. E para contar estas 3 histórias, Jesus usou a Ele mesmo como pastor, o azeite, o Espírito Santo e o Pai, porque todos estão envolvidos na graça. Não é pouca coisa, e nós não merecemos, mas nós te agradecemos. Nós não queremos de maneira nenhuma ter o pensamento de que merecemos alguma coisa, mas queremos ser humildes diante da tua grandeza, e um dia nós vamos conhecer-te bem melhor, mais profundamente. E acho que essa graça vai pular mais ainda, e vamos ter mais gratidão, e acho que não vai parar nunca mais. Que o Senhor possa nos ensinar. Abençoe o pastor Rafael, Pai. Um jovem pastor que já tem uma boa experiência. E eu tenho certeza que o Senhor já o capacitou e vai capacitá-lo para cada dia ser este pastor que não dispensa uma pequena ovelhinha, que ama profundamente
e que sabe das lágrimas pequenas de uma criança, de um adulto e de um idoso, o significado delas para eles. Então, inspira-o, a sua esposa e também seus filhinhos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.